Nesses últimos tempos, Deus tem trago uma palavra poderosa ao meu coração. E observando essa palavra, eu pude perceber que desde os 14 anos ministrando a palavra do Senhor e hoje com 26 anos, eu pude perceber que a ênfase em nossa vida sempre foi essa: levar o conhecimento da palavra de Deus às pessoas, tornar acessível o conhecimento da sua palavra e da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero transmitir essa palavra para você. Eu quero trazer algo, uma reflexão para você sobre isso, sobre a importância de buscarmos o conhecimento do nosso Deus através da sua palavra e o quanto isso tem sido escasso nos dias ao qual nós estamos vivendo. Fique comigo que eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Quando você lê a Bíblia Sagrada, fica muito claro a importância e a ênfase em que Deus dá sobre conhecê-lo, saber quem Ele é. Nós vemos um dos textos mais famosos da palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Nós vemos que em toda a Bíblia, Deus dá essa ênfase da importância do homem buscá-lo, a importância do homem, a necessidade do homem em conhecer o seu Criador. Isso porque o homem, ele foi criado perfeito, ele foi criado com os olhos abertos para Deus e fechados para o mal. Só que com a queda do homem, com a vinda do pecado, isso se tornou o contrário. Agora o homem, ele tem os olhos fechados para Deus, a mente fechada para Deus, mas totalmente abertos para o pecado. Agora, com a vinda de Jesus e a libertação da nossa vida do pecado, tem que haver em nós um desejo, uma fome, uma sede que seja de forma insaciável na busca do conhecimento da verdade, na busca de conhecer uma pessoa maravilhosa e gloriosa que é o nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz em Oséias 4,6, um texto também muito conhecido, e eu gosto muito desse texto. Ele nos fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Como complemento desse texto, Pedro ele escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18: antes, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que esses textos têm em comum? Um fala que a destruição é inevitável por falta do conhecimento. O outro nos fala que antes de qualquer coisa é necessário crescer na graça e no conhecimento. Eu quero falar com você sobre conhecer a Deus. Quando a Bíblia nos fala que o povo foi destruído porque faltou conhecimento, ele não está falando de um conhecimento secular, não está falando de um conhecimento que você aprende na escola, através da leitura de livros, de conhecimento de química, matemática, língua portuguesa. Não, ele não está falando desse tipo de conhecimento. É muito importante esse conhecimento. Mas ele está falando de um conhecimento que está ligado à nossa existência. Ele está falando do conhecimento de Deus. Não só do que Deus pode fazer, mas muito mais de quem Ele é. O conhecimento acerca dos seus atributos, das suas características. Há um texto muito interessante do apóstolo Paulo. Efésios 5,14 nos diz, o apóstolo Paulo dizendo àqueles irmãos: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo estava falando para uma igreja que deveria estar viva, mas estava morta, que eles deveriam acordar, despertar. Mas o que estava acontecendo com essa igreja? Essa igreja estava perdendo a sua identidade. Por que ela estava perdendo a sua identidade? Porque havia uma escassez espiritual muito grande naquelas pessoas, naquela igreja local. Essa palavra é de suma importância para a nossa vida hoje. Por quê? Porque hoje estamos vivendo um tempo de escassez espiritual. As pessoas estão fracas espiritualmente. As pessoas basicamente estão se afastando mais de Deus e da sua palavra. Tudo isso porque isso nos leva a este texto novamente de Oséias: o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. As pessoas não têm
conhecido a Deus. As pessoas não têm tido um contato com Deus. E isso tem levado elas à destruição, tem levado as pessoas à fraqueza espiritual, até mesmo à morte espiritual. Mas você pode me perguntar, mas eu sou cristão, eu estou na igreja, frequento as reuniões, faço parte do louvor, exerço até algum tipo de liderança, mas eu não me sinto satisfeito. Isso por quê? Porque existe algo dentro de você que ainda precisa se satisfazer. E é o quê? A sua fome de Deus. Muitas pessoas têm ido à igreja, mas não têm tido o contato experimental com Deus. Isso não vai levá-los a lugar algum. Nós entendemos pela palavra de Deus que há dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento histórico e existe o conhecimento pessoal. Conhecimento histórico é o que você adquire pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Você conhece Deus na história. Quem é Deus de Gênesis até Apocalipse? Quem é Deus na vida de Abraão? Quem é Deus na vida de Moisés? Quem é Deus na vida de Jacó, de Isaac, de Pedro, de João? Você conhece Deus pela história. Isso é o conhecimento que a Bíblia pode te trazer. Mas existe um conhecimento que é chamado de conhecimento pessoal, um conhecimento à base de experiência. Você não só lê sobre Deus, você o conhece porque ele se manifestou a você. Deus, ele é uma pessoa relacionada. Deus quer se relacionar conosco. Então não basta você somente ler a Bíblia, é necessário você orar, se consagrar, buscar ter experiência com o Senhor. Em nossos dias temos falhado muito em ler a palavra de Deus, em adquirir o conhecimento histórico, e temos falhado muito na oração, em buscar experiências com o Senhor. Porque muitas vezes a nossa fé é rasa, porque muitas vezes os nossos pés são vacilantes, porque muitas vezes estamos cansados, desiludidos e até mesmo frustrados com a nossa vida com Deus ou com a vida na igreja. Por que isso acontece? Porque está faltando um conhecimento experimental, um conhecimento pessoal, uma experiência com Deus da Bíblia. Talvez você conheça a Bíblia, já leu ela várias vezes, mas você ainda não conhece o Deus da Bíblia. Quando nós olhamos isso biblicamente, a palavra de Deus nos mostra um exemplo muito forte, que é de Paulo. Em Atos capítulo 9, até então Saulo, ele estava com cartas na mão de autorização para prender cristãos e colocá-los na cadeia. E se necessário for até matar, a Bíblia diz num texto antes que Paulo assolava os cristãos, assolava a cidade, isso quer dizer que colocava terror, medo. Mas Paulo, no caminho de Damasco, teve um encontro com o Senhor Jesus. Dali em diante, ele não queria saber mais em matar crente. Muito pelo contrário, ele se tornou um verdadeiro cristão. Uma experiência extraordinária que é capaz de mudar uma história de uma pessoa. E olha só o que Saulo se tornou. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. 3 viagens missionárias. Muito da revelação da graça nós temos hoje por causa de Paulo. E isso é maravilhoso, extraordinário. Mas presta atenção no detalhe. Paulo conhecia a lei. Ele matava os cristãos por zelo, não simplesmente por maldade. Ele estava zelando pela lei de Deus. Mas depois que os olhos dele foi abertos para a verdade, que Jesus disse: Paulo, você está me perseguindo, o Cristo, o ressurreto. Paulo começou a pregar o evangelho. Entenda, ele conhecia a lei, mas a lei não pôde salvá-lo. Apenas a manifestação da verdade pôde salvá-lo. Então entenda, meus queridos, não basta você simplesmente ter um conhecimento histórico, ler a Bíblia 30 vezes, se você não tem experiência com Deus. A leitura bíblica vai te trazer informações, a oração vai te trazer experiência. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, ler a palavra de Deus, examinar as Escrituras e também orar, nos consagrar para que possamos ter experiências com o Senhor. Você pode dizer, isso não é possível? Muito pelo contrário, meu amigo, é possível. A Bíblia diz, Jesus dizendo através do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Venha comigo, vamos nessa busca intensa, vamos orar mais, vamos buscar mais o Senhor, para nós termos experiência com Ele, para Ele ser, de fato, uma realidade em nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.